Aqui a gente tem o que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente tem representado nesse esqueminha aqui. Então aqui vamos por aqui que eu tenho aqui a System Call, que é o read file descriptor para lá, tá? Quando a gente vai fazer o tratamento dessa System Call dentro do kernel, aqui a gente já está dentro do kernel. Então isso aqui é o processo de usuário, aí ele faz o read, né? Dá um trap, uma interrupção de software e a gente entra aqui dentro do kernel. Dentro do kernel, quando a gente estiver tratando o read, a gente vai fazer o kernel vai fazer a seguinte pergunta: os dados já podem estar satisfeitos? Quer dizer, eu já tenho esses dados de leitura? A resposta pode ser ou não, sim ou não. E por que vocês acham que talvez eu já tenha os dados prontos para subir para o usuário? Por quê, hein? Porque esses dados podem estar em um buffer, tá legal, pessoal? Então vamos pôr aqui sim, porque os dados podem já estar em um buffer, tá? E se estiver já em um buffer, estiver preparado, eu, eu já deixo os dados aqui disponíveis, né, para o processo, transfiro os dados para o processo e acabou o meu problema, retorno da System Call. Pode acontecer de os dados não estarem no buffer, eles não estarem prontos para serem enviados aí para o processo. Aí o que vai acontecer? Aí vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que sair da representação lógica e ir para a representação física, né? Então aqui eu estou dentro aqui desse kernel IO subsystem, né? Então o subsistema de entrada e saída aqui dentro do kernel. E eu tenho que, de alguma forma aqui, converter a representação lógica do arquivo em uma representação física, né? Representação física aqui, se for HD, é onde aqui é a trilha, o setor, né? E lógico aqui seria, eu estou lendo dos bytes, sei lá, dos bytes 200 ao byte 300, no meu arquivo que está sendo visto aqui por esse descritor de arquivos aqui. Então sai de uma representação lógica e tem que ir para uma representação física. Bom, eu vou ter que fazer isso nesse kernel IO subsystem. Além disso, eu vou ter que bloquear esse processo aqui, né? O processo que fez essa system call read. Muito provavelmente, assim, como os dados não estão disponíveis, né? E vai demorar um pouco para eu ir lá no disco pegar os dados. O que eu vou fazer então? Eu vou bloquear o processo que fez a system call read, tá? Então, aqui eu faço esse mapeamento e bloqueio o processo. Uma vez que eu fiz esse mapeamento aqui, eu posso pedir para o device drive, tá vendo? Eu estou abaixando aqui estou entrando aqui em uma camada mais baixa. Então eu estava aqui nesse kernel IO subsystem e aqui agora eu vou para o device driver. Então eu vou converter isso daqui, essa informação mais física, essa informação mais perto do dispositivo, eu vou converter essa informação de um jeito que eu vou lá no device driver e pego os dados ali, tá bom? Então, ó, process request, issue commands to controller, configure controller to block until interrupted. Então, eu vou pegar aqui esses dados, com base nesses dados físicos aqui, eu vou executar uma operação de read no device driver. Então, no caso do pendrive, o pendrive tem que ter aqui ele vai executar uma operação de read com base nesses dados físicos aqui, tá bom? Com base nos dados físicos. Bom, os dados não vão estar disponíveis no momento, né? Mas aqui a controladora do dispositivo, ela vai lá, faz o que tem que fazer, né? A controladora do dispositivo que está trabalhando aqui, ela faz o que tem que fazer. Até que chega uma hora que a operação de entrada e saída foi completada. Então, aí quando essa operação é completada, aí a gente recebe uma interrupção, tá? Aí quando
vem a interrupção, né? Então veio a interrupção, aqui a interrupção, veio a interrupção. O I/O foi completado, gerou a interrupção. E aí a gente vem aqui nesse interrupt handler. Interrupt handler. Tá. O que é o interrupt handler? É o cara que vai tratar da interrupção. Quem que escreveu o código do interrupt handler? Onde é que ele está dentro do kernel lá, né? Ele tá vinculado ao código do device driver, tá bom? Costuma estar, né? Então, o interrupt handler aqui do device driver, né? Ele vai receber a interrupção avisando de que os dados chegaram. Aí, se os dados chegaram, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir os dados para um buffer. Está escrito aqui, device driver buffer. Você transfere os dados para um buffer e a gente aqui desbloqueia o device driver, porque se o device driver já está atendendo uma certa requisição, ele não pode atender outra requisição. Então ele é bloqueado para atender aquela interrupção, tá? Quer dizer, bloqueado não no sentido de que o processo deixa de ser executado, nada disso. É bloqueado no sentido de, quer dizer, alocado. Vamos falar a palavra alocado melhor. Então, o device driver é alocado para aquele processo e aí depois que os dados chegam, ele é desalocado. Aqui está escrito unblock, tá? Ele é desbloqueado, ele é desalocado, ele é liberado, ele é liberado para ser usado por alguma outra requisição. Ó, aí subindo, né, a nível de device driver, né? Aí no device driver aqui ele determina qual foi a operação de entrada e saída que foi completada e vai retornar. Aqui o device driver vai retornar o read que foi feito, né? Então o device driver estava respondendo a um read, os dados chegaram e agora ele pode falar que os dados já chegaram e dar os dados para cima, né? Enviar os dados aqui para a camada superior. Então esse kernel, esse subsistema de entrada e saída dentro do kernel, ele já sabe que os dados chegaram e transfere aí os dados para o processo. Então a gente sai aqui do kernel e já vai aqui de volta aqui para o usuário, retornando aí a system call. Tá legal, pessoal?